Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Estamos aqui já 6 horas da noite. Já às 7h30 nós teremos a nossa reunião por cura, libertação e também por proteção. A palavra de Deus vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para poder desfazer todas as obras do diabo. Já quero mandar um alô todo especial para você que está comigo aqui através da Coar TV, pelo YouTube. Um abraço a cada um de vocês que aqui estão. Saiba que você tem uma missão: deixar o seu like, compartilhar com pelo menos 3 pessoas essa oração. Muito bem, eu quero hoje ministrar. Ontem nós não ministramos porque deixamos o próprio povo, os participantes, abençoar a sua vida, mas hoje nós vamos ministrar e trazer à lembrança a mensagem que eu preguei na quarta-feira, que foi a sexta casa que o Senhor Jesus entrou, que foi a casa onde estavam os seus discípulos. Se você não acompanhou essa mensagem, está aqui no canal da Coar TV, existe uma playlist das mensagens assim, as 7 casas que Jesus entrou. Basta você acessar, entrar e poder assistir. Quero ler para você Evangelho de João, capítulo de número 20, e no versículo de número 19, que vai dizer assim, olha: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, eles estavam com medo, porque na sexta-feira, aqui o primeiro dia já se fala no domingo, né? Na sexta-feira, o Senhor Jesus ele foi crucificado. Teve toda aquela tristeza, toda aquela humilhação, toda aquela história que você já conhece, que o Senhor Jesus ele enfrentou. Ele foi crucificado, foi morto, e com as piores barbaridades possíveis. As 2 pessoas que estavam ao lado de Jesus, os 2 ladrões que estavam lá, teve suas pernas quebradas. Quando os soldados foram até Jesus para também quebrar as suas pernas, identificaram que Jesus ele já estava morto. Então não tinha necessidade de quebrar ali as suas pernas para que a morte chegasse mais rápida. Mas é incrível porque machucaram muito Jesus. Além de terem açoitado antes da crucificação, além de ter feito ele caminhar toda aquela via dolorosa, além de todo aquele sofrimento, de colocar sobre ele aquela coroa de espinho, ele lá crucificado ainda transpassaram o seu lado com uma lança, e a palavra de Deus vai dizer que saiu sangue. Depois de derramar todo o sangue, saiu água. Então os discípulos, vendo tudo aquilo, eles ficaram traumatizados. Eles ficaram com medo. E o que eles pensaram? Olha, do mesmo jeito que fizeram com Jesus, vão fazer conosco. Então, por medo, eles se trancaram em uma casa. Essa casa ela não é revelada. E cerraram as portas, fecharam as portas. E os discípulos estavam lá, aterrorizados. Só que um dos discípulos, que era Tomé, não estava naquela casa naquela ocasião. E aí a palavra de Deus vai dizer assim, dando continuidade no versículo 19: se tinha juntado, então chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Você sabe que até hoje Jesus ele faz isso? Jesus ele entra nas nossas casas, ele entra em cada um de nós, que muitas vezes nos fechamos por um medo, por uma tristeza, por uma angústia, por uma ansiedade, por uma depressão, por uma situação complicadíssima. Jesus ele entra nesta casa, ele entra em cada um de nós, e ele vai falar o seguinte: paz seja convosco. Ele vai desejar a paz. E aí, quando Jesus ele entra
por maior que seja o problema, aquela situação ela fica viciada, ela vicia, ela encerra o seu ciclo. Porque quando Jesus ele entra, ele leva consigo a paz. E quando ele declara que a paz seja convosco, os discípulos ficaram ali em uma situação de êxtase, em uma circunstância de apreciação, de observância. E quando eles olham para Jesus, no versículo 20 vai dizer que Jesus mostrou as suas mãos e mostrou o lado em que foi ferido. Quando chegou nessa ocasião em que Jesus ele mostrou ali o lado, ele deu a prova de que era realmente ele. Ele mostrou que era ele, mostrou que ele tinha sofrido, que ele tinha passado por todas aquelas situações, porque estava ali as marcas de Jesus. Aquelas marcas provam e mostram categoricamente de que primeiro era ele, de que segundo, o sofrimento não os venceu. Sabe, as marcas não venceram Jesus, as marcas não pararam Jesus, os ataques não pararam Jesus, muito pelo contrário. A morte não parou Jesus. E esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós acreditamos e acreditamos toda a nossa força, toda a nossa fé, todo o nosso entendimento, por mais que limitado seja ele, por mais que limitado seja o nosso entendimento, por mais que existam limitações óbvias, limitações constantes, por mais que exista uma limitação mental, uma limitação corporal, uma limitação, sabe, contemporânea, mas nós temos, por menor que seja o entendimento, nós temos a sabedoria de que o Senhor Jesus é maior do que qualquer outra coisa. É maior do que a nossa angústia, é maior do que a dor, é maior do que as marcas que nós carregamos conosco. Se você compreende isso, diga amém, minha gente. Então Jesus ele tinha sido crucificado, os discípulos estavam lá, só que quando ele aparece pela primeira vez, Tomé não está ali. Jesus ele mostra, sou eu, as marcas não me venceram, as lutas não me derrubaram, eu estou aqui. E para eu poder encerrar, porque já são 6 horas e 8 minutos, nossa, já falei aqui 8 minutos. Na primeira vez, como eu disse, Tomé não estava ali. E aí, quando Tomé chega, e os discípulos, sabe, em estado categórico de euforia, porque eles viram com seus próprios olhos que Jesus tinha ressuscitado, que no terceiro dia ele voltou conforme ele tinha prometido. A palavra de Deus já vai nos dizer que Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender, porventura falaria ele e não cumpriria. Essa é mais uma segurança que temos que ter em nossa vida. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir, porque ele não mente e ele também não se arrepende. Toma posse dessa palavra. Tomé chegou e falou assim: olha, eu só acredito se eu ver, se eu meter o dedo em suas chagas, se eu meter o dedo no lugar de suas feridas, eu vou acreditar que é ele. 8 dias depois, Jesus reaparece naquela casa, ele de cara vai até Tomé e ele vai dizer assim: ô Tomé, coloca aqui o dedo nas minhas feridas. Já que você duvidou que eu não teria ressuscitado, coloca o dedo aqui nas minhas feridas. Coloca o dedo aqui do lado. Ah, Senhor, eu acredito. Jesus vai dizer: acredita porque você viu. E bem-aventurado, Tomé, são aqueles que acreditam sem ver. Você precisa acreditar sem ver, minha gente. Você é um bem-aventurado quando você acredita no milagre, mesmo que ele pareça impossível. Você é bem-aventurado, bem-aventurada,
quando a circunstância momentânea mostra a contrariedade do que você está buscando. Mas mesmo assim você diz: eu estou aqui, eu estou com Cristo. Escreve nos teus comentários assim: eu creio. Pode escrever, escreve nos comentários aqui: eu creio em nome de Jesus. Eu perguntei para a igreja e vou perguntar aqui: o que é mais fácil? A pessoa, ela sabe ressuscitar ou ter as cicatrizes, as feridas cicatrizadas? O que é mais fácil? Um morto ressuscitar? Alguém que morreu ressuscitar? Ou uma ferida cicatrizar? Lógico que é mais fácil uma ferida cicatrizar. Mas por que Jesus morreu, ressuscitou e as suas feridas ficaram abertas? Amanhã a gente dá continuidade e eu vou falar para você alguns pontos dessas marcas do Senhor Jesus. Amém? Antes de orar, aqui do lado está aqui o Pix para você fazer a sua doação. Pastor, eu já fiz, faça novamente. Pastor, eu não posso, não diga não posso, diga eu vou conseguir. Não diga eu não tenho, diga Deus proverá. Coloca o desejo no teu coração que Deus ele vai prosperar você. Estamos muito longe. Eu deixei de ficar falando um pouco do terreno esses dias, porque eu não fico muito bem. Então, ajude-nos. Nós estamos em uma situação crítica, precisamos da sua ajuda, precisamos da sua fidelidade. Não fique somente ouvindo aqui e não ajudando, tá bom? Envie a sua oferta de qualquer valor. Pastor, o que eu tenho aqui é R$5. Mande. O que eu tenho é R$2, eu tenho vergonha, pastor. Não tenha vergonha. Já pensou se aquela mulher, aquela viúva pobre, tivesse vergonha de entregar as suas 2 moedas de oferta? Você acha que ela seria referência de uma referência para Jesus, referência para nós de como se ofertar? Jesus olhou e disse assim: olha, de todos esses aqui que despuseram aqui as suas ofertas, aquela mulher ofertou mais, porque ela deu todo o sustento que ela tinha. Então vamos orar? Envie aqui o seu Pix, na doicoar@gmail.com. 6h13, quase 6h13. Meu Deus, há 13 minutos eu estou aqui falando, ministrando a respeito da tua palavra. E como é gostoso falar de ti. Quando a gente começa a falar das tuas maravilhas, falar da tua palavra, 10 minutos é pouco, 20 minutos é pouco, 1 hora é pouco, porque é muito gostoso meditar, passear, analisar as tuas escrituras sagradas. Nós vamos sentir falta porque essa campanha já está encerrando, essa oração da noite já está encerrando, esse nosso propósito está chegando ao fim, mas eu tenho certeza que o Senhor estará falando com cada um de nós, na igreja, nos vídeos, nas orações. O Senhor é quem guarda esta pessoa, o Senhor é quem protege, o Senhor é quem cuida, quem guia, quem orienta, quem transforma, quem faz um milagre acontecer. Eu quero nessa noite pedir ao Senhor para tocar em cada vida, este que está precisando de cura, que o Senhor envie a cura, este que está precisando de provisão, que o Senhor envie a provisão, esse que precisa de transformação, que a transformação já esteja na casa desta pessoa. Que o Senhor entre, transforme, mude, avive, e na vida de cada um desses que creem, o Senhor derrame toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus. Você que é da fé, ore assim comigo: meu Deus, eu creio no poder da oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não esqueça de deixar aqui o seu like, não esqueça de deixar aqui o seu nome, da sua família, e não esqueça de compartilhar. A palavra de Deus vai dizer assim: ide e pregai. Você tem que ir e tem que pregar, mesmo que seja virtualmente. Pastor, mas eu não sei pregar.
Então faz o seguinte, primeiro você vai aprender, mas antes de aprender, você vai copiar este link, vai compartilhar, porque o mesmo galardão que recebe o pregador é o mesmo galardão que recebe aquele a quem o envia. Então envie, porque o mesmo galardão que eu recebo por ministrar, você receberá por estar me enviando, mesmo que virtualmente, até as pessoas que precisam desta oração. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e também te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a santa paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a eterna comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e para todo sempre. E você que é da fé, diga amém, diga graças a Deus. Eu vou ficando por aqui. Um beijo da minha alma para o teu coração e viva o Senhor Jesus. Tchau, minha gente. Deus te abençoe hoje e sempre. Até mais tarde no culto, hein? 7h30, não falte. Tchau, tchau.